Bom dia, meu nome é Felipe Zapata, monitor do Departamento de Química Orgânica, e eu vou estar apresentando o projeto de monitoria de destilação simples do vinho, orientado pelo professor Lucas Silva Abreu. Então, para começar, nós temos que a destilação simples é o processo de vaporizar um líquido, condensar esse vapor e coletar o condensado em outro recipiente. Essa técnica é útil para que a gente possa separar uma mistura de líquidos com pontos de ebulição diferentes ou quando um dos componentes dessa mistura é fixo. A destilação simples, no entanto, ela consegue separar bem apenas misturas com pontos de ebulição muito diferentes. Então, na prática aplicada, a destilação simples com vinho foi demonstrado que a destilação simples não é sempre a ideal, caso queira-se uma separação completa, mas ela pode ser utilizada para concentrar uma mistura de compostos com pontos de ebulição não tão diferentes, como o caso do etanol e da água. Então, a motivação e os objetivos desse trabalho. A destilação, no geral, é uma técnica importante na disciplina de Química Orgânica 1 experimental, e a compreensão dos conceitos presentes na técnica e na sua aparelhagem é essencial para facilitar o entendimento das práticas seguintes, da destilação fracionada e a destilação por arrasto a vapor, que usam conceitos vistos na aula de destilação simples e que são aprofundadas nessas práticas seguintes. Assim, foi decidida a aplicação do projeto de monitoria nessa aula de destilação simples, de forma a reforçar os conceitos mais simples para facilitar o entendimento posterior da teoria das práticas seguintes. Quanto aos resultados, antes da aula foi feita uma pergunta na plataforma do Google Classroom para os alunos: o que você entende por destilação? Pedindo, se possível, uma resposta sucinta e sem uma pesquisa prévia na literatura, sendo obtidas respostas de 9 dos 11 alunos da turma. As respostas não diferiram muito. No geral, a resposta recebida foi que entende-se a destilação como um método de separação de misturas homogêneas, que representa uma das aplicações da técnica de destilação. Na aula ministrada, foi trabalhado para mostrar outras possibilidades oferecidas pela técnica e iniciar a teoria a ser aprofundada nas práticas seguintes da destilação fracionada e arrasto a vapor citadas anteriormente. Após a aplicação da aula, foi disponibilizado um formulário na plataforma do Google Forms no dia em que foi feita a prática de destilação fracionada, uma semana após a aplicação da aula de destilação simples, com perguntas referentes à avaliação da apresentação e explicação do conteúdo da aula, da metodologia aplicada e a aplicação da teoria na parte experimental da aula. Os gráficos representados a seguir mostram a distribuição de 12 respostas da turma no formulário disponibilizado. Então, nós temos a pergunta quanto à avaliação da apresentação e da explicação do conteúdo da aula, se a metodologia de ensino aplicada na aula foi adequada, e, por fim, se a explicação da teoria e a aplicação da mesma na parte experimental ficou clara, se ela auxiliou na aula seguinte na compreensão da parte teórica experimental da aula de destilação fracionada, e se os alunos consideravam o programa de monitoria do Departamento de Orgânica útil. A gente observa, então, com esses gráficos, que as respostas obtidas foram majoritariamente positivas, tanto em relação quanto ao conteúdo da aula, a maneira que ele foi aplicado, e também a necessidade do programa de monitoria disponibilizado pelo Departamento de Orgânica. Por fim, temos a referência, que foi o livro de Química Orgânica Experimental do Pav e do Engel. Eu agradeço o tempo de vocês e um bom dia. Olá, eu sou a Carolina, sou monitora da disciplina de Radiologia Clínica da Faculdade de Medicina e o meu projeto de monitoria ele fala sobre o ensino da anatomia por meio dos exames por imagem normais e patológicos. Os professores orientadores desse projeto são a professora Cristina e o professor Alair. Bom, inicialmente cabe pontuar que as turmas que chegaram esse ano ao 5º período, passando ali pela experiência de aprender sobre radiologia, elas vieram de um período de isolamento social devido à pandemia desses últimos anos. Desse modo, o ensino da anatomia ele não foi aquele convencional, contando com as aulas práticas. E isso teve como consequência uma defasagem importante no conhecimento da anatomia, que foi percebida durante as aulas e as monitorias de radiologia. Dessa forma, existia uma grande dificuldade na demonstração de patologias em imagem, sem que antes os alunos eles conseguissem identificar o que seria anatomicamente normal. Nesse sentido, então, eu senti uma necessidade de incluir no método de aprendizado
o retorno aos conceitos da anatomia, principalmente aqueles que seriam utilizados durante a monitoria de radiologia. A principal motivação, então, para esse projeto foi perceber a dificuldade dos alunos quanto à anatomia durante o ensino da radiologia, e os objetivos foram revisitar o conhecimento que os alunos já tinham sido apresentados em períodos anteriores, de forma a fortalecer e até mesmo relembrar esses conhecimentos, e também auxiliar na diferenciação de exames normais e de processos patológicos, realizando uma comparação entre essas diferentes imagens. No que diz respeito, então, à metodologia, foi produzida uma aula com auxílio tecnológico da plataforma Canva para preparar os slides, e também foi baseada na literatura de referência que foi fornecida previamente pelos orientadores, além do que seria uma literatura complementar, de onde eu extraí algumas imagens de patologias que foram apresentadas para os alunos durante a monitoria. Essa aula ela foi dividida em 2 momentos distintos, sendo que o primeiro foi feito com uma apresentação da anatomia normal, com imagens inclusive extraídas de atlas de anatomia, para fazer uma comparação entre a imagem do atlas de anatomia e dos exames de imagem normal, visando ali consolidar o conhecimento prévio e associar com esse novo conhecimento, que seriam os exames de imagem. E o segundo momento ele foi realizado com uma apresentação das patologias específicas, demonstrando então a diferença entre o exame de imagem normal e o exame patológico. E ao fim de todas as aulas, havia um momento de perguntas para reforçar esse conhecimento que foi apresentado e verificar se não havia nenhuma dúvida acerca desse conhecimento que foi apresentado. Esse slide ele é apenas exemplificativo, mostrando como é feita a comparação entre o exame de imagem normal e o exame de imagem patológico. Então, à esquerda é possível ver, além da imagem do atlas de anatomia que foi retirado, a gente consegue ver o exame de imagem normal, demonstrando as artérias do cérebro, fazendo essa comparação entre o que a gente vê no desenho e o que é visto na vida real. E do lado direito a gente consegue ver uma angiotomografia patológica de um acidente vascular encefálico isquêmico. E esse é um slide mostrando um exemplo das perguntas que são feitas ao fim das monitorias. Então, geralmente, depois que toda a monitoria é terminada, a gente faz uma sessão onde há algumas perguntas, geralmente das incidências e quais foram os achados. E depois que a gente faz essas perguntas e os alunos respondem, a gente tira possíveis dúvidas ou complementa as respostas que foram dadas. Quanto aos resultados parciais, o que a gente conseguiu observar foi que essas perguntas realizadas em tempo real na monitoria, que é dada de forma síncrona, funcionam como um bom parâmetro, demonstrando que os alunos eles apresentam uma evolução no conhecimento ao longo, inclusive, desse tempo de monitoria. Além disso, o momento final ele também permite que seja possível discutir os questionamentos que os alunos possam ter e sanar dúvidas deles ali em tempo real. Para avaliação definitiva, então, um formulário será futuramente realizado de forma anônima para que todos os alunos eles possam se manifestar quanto ao aprendizado ao longo do período. Essas foram as minhas referências para realizar esse projeto de monitoria e muito obrigada. Olá, é com imenso prazer que participamos da 24ª Semana de Monitoria da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Rafaela Moreira, atualmente estou cursando o 9º período da graduação de enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, campus Rio das Ostras. E sou monitora bolsista do projeto intitulado Inovações no Processo de Ensino e Aprendizado em Pesquisa. Olá, eu sou Pablo Pereira Peçanha, sou acadêmico do 9º período de enfermagem da Universidade Federal Fluminense do campus de Rio das Ostras e estou junto com a outra monitora, a Rafaela. Nós estamos trabalhando junto e colaborando na monitoria e nesse projeto. O projeto em questão é coordenado pela professora doutora Cláudia de Carvalho Dantas e abrange as disciplinas de trabalho monográfico 1, trabalho monográfico 2 e trabalho monográfico 3. Tendo em vista que a pesquisa é fundamental para a prática profissional do enfermeiro, o presente projeto tem por objetivo trabalhar as especificidades da pesquisa científica a fim de contribuir para o processo formativo dos discentes e monitores, buscando fornecer subsídios para a formação de um profissional crítico e propulsor de avanços na enfermagem. Além disso,
o presente projeto proporciona aos monitores um espaço de formação crítico-reflexiva diante da pesquisa científica, além de possibilitar a iniciação à docência. Para facilitar a comunicação entre os monitores e os alunos, nós combinamos em fazer um grupo do WhatsApp para poder conversar, tirar as dúvidas, entrar em contato com os alunos de maneira mais fácil. Além do WhatsApp, nós também estamos utilizando o e-mail para poder responder os alunos e, além disso, eu e a Rafaela estamos ativamente presenciais nas aulas da faculdade. No início do semestre anterior, eu e a Rafaela apresentamos os nossos trabalhos monográficos que já foram apresentados para os alunos e para a professora da disciplina de TCC1, para que os alunos pudessem compreender melhor como se faz um trabalho e como se apresenta. Os alunos que apresentaram maior dificuldade foram atendidos de forma personalizada e receberam instruções específicas acerca do seu tema via WhatsApp. Além disso, cada monitor construiu de forma individual um plano de aula, cujos temas foram busca em base de dados e recursos informacionais e a escolha da revista científica para publicação. Diante disso, entendemos que o trabalho realizado por mim e pela monitora Rafaela foi satisfatório. Todos os alunos da disciplina de trabalho monográfico 1 conseguiram a nota para aprovação e conseguiram encaminhar o seu projeto para poder desenvolvê-lo ainda mais na disciplina de trabalho monográfico 2. Para 2022.2, objetiva-se a gravação de vídeos didáticos que demonstrem a busca em base de dados, haja vista que essa foi uma das maiores dificuldades relatadas pelos alunos no semestre anterior. Conclui-se que a monitoria agiu como um propulsor do ensino-aprendizado, possibilitando o desenvolvimento da oratória e a busca contínua pelo conhecimento. Por fim, atuar nessa área permitiu aos discentes e monitores o aprimoramento na prática de pesquisas científicas. E aqui encerro a apresentação do nosso projeto e desde já agradeço pela atenção. Muito obrigada! Olá, eu sou o Saulo. Vou apresentar agora as atividades que eu fiz ao longo desses meses no programa de monitoria. A monitoria que eu faço parte é de materiais, instalações e sistemas elétricos. Aqui o breve sumário, tudo que foi pedido, uma introdução, motivação e objetivo, metodologia, os resultados parciais e as referências que foram utilizadas. Bom, basicamente, o objetivo era auxiliar o professor junto às atividades previamente estabelecidas da disciplina, tanto criar conteúdo quanto auxiliá-lo no desenvolvimento de novas atividades para os alunos. E a motivação foi que, com a mudança do currículo da engenharia elétrica na UF, novos materiais didáticos serão necessários. E eu estou trabalhando na criação de novos slides, abrangendo todos os tópicos necessários. E também eu auxiliei na correção de atividades realizadas pelos alunos, isso no primeiro semestre. A metodologia utilizada para criar esses novos slides foram as normas técnicas, tanto nacionais quanto internacionais, e também as normas técnicas das concessionárias de energia. Isso porque é importante que o aluno que saia da faculdade ele esteja capacitado para conseguir fazer um projeto elétrico de forma mais eficiente, muito eficiente, e de forma mais segura possível. E a princípio, os resultados parciais foram a criação de diversos materiais didáticos,
com o auxílio do professor Alexandre, que é o orientador. Tudo isso referente às normas internacionais brasileiras e às normas da concessionária de energia. E as referências utilizadas são essas daí. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 5410, que é a principal brasileira para instalações elétricas de baixa tensão, a IEC 60617, com todos os símbolos gráficos para um projeto elétrico, e também o cálculo de demanda para medição de baixa tensão da Enel. Eu utilizei a Enel porque a gente está em Niterói, mas esse dado ele varia de cidade para esse cálculo ele varia de cidade para cidade. Obrigado. Olá, bom dia, tudo bem? Eu vou apresentar meu projeto de monitoria sobre a matéria de Engenharia do Meio Ambiente, da TEC, né, da Engenharia Química e Petróleo. Meu nome é William Rocha Mestre de Oliveira e a professora orientadora é Luciane Monteiro. A disciplina do meio ambiente trata de alguns temas bastante relevantes sobre sustentabilidade. Entre eles, o tratamento de esgoto sanitário, tratamento de água, de abastecimento, tratamento de resíduos sólidos, tratamento de resíduos industriais, semissólidos, como também líquidos. É uma disciplina que prepara o aluno para atuar em diversos ramos da indústria com um olhar mais consciente sobre a preservação ambiental. As áreas utilizadas, né, engenharia química, engenharia ambiental, a química, a engenharia mecânica, e entre outras, né, sempre com esse viés da sustentabilidade. Eu lecionei, ajudei, né, no caso, a professora com atendimento com os alunos, né, com atendimento individual, visando esclarecer eventuais dúvidas sobre a disciplina e tal como as listas, né. Eu prestei atendimento online, foi pelo WhatsApp, e-mail e até mesmo videochamadas. A plataforma utilizada foi o Google Meet, né, como que a UFTA utilizou no EAD, eu também acabei aderindo a ele, porque também angariou mais alunos, porque eles se sentiram mais à vontade para marcar um horário, assim, e também quando estivesse disponível, né. E usei como suporte a sugestão de gabarito pela professora. Meu projeto seria fazer uma questão da lista sobre lagoa facultativa de modo a tirar dúvidas dos alunos, porque ele foi um tema bastante pedido por eles, né? Eu acho que tiveram 6 ocorrências, né, sobre essa questão. Falar um pouco, né? Fazer uma introdução. O processo ocorre através de retenção de esgotos por um período de tempo suficiente para que os processos de estabilização da matéria orgânica se desenvolvam. As lagoas anaeróbias apresentam reações lentas, por isso necessita de um tempo longo de detenção para que as reações ocorram. A metodologia, né, eu vou fazer com detalhamento cada passo da questão e explicar e, ao mesmo tempo, tirar dúvidas de cada passo, sendo compartilhado pela tela do meu computador explicando aos alunos. Aqui, né, está a sugestão da questão, né? Eu vou falar sobre o dimensionamento, sobre o cálculo da DBO, que é muito importante, o cálculo de área requerida do sistema, o volume, o tempo de detenção, a correção da temperatura, estimativas de DBOs, né? O cálculo da eficiência do DBO, a área total, né? E tal como uma sugestão do dimensionamento, né? Fazendo essa questão assim. E os resultados que eu espero, né, que os alunos possam ter aprendido a importância do processo de dimensionamento e também despertar curiosidade sobre o assunto, além de incentivar a aprendizagem sobre outros temas pertinentes à matéria. Por fim, será realizado um questionário para melhor detalhamento sobre o atendimento da monitoria. A revisão bibliográfica aqui. E obrigado. Aqui está meu contato e meu e-mail. Olá, sou Marco Vinícius, um monitor de análise financeira e orçamentária 1. Bom, dialogando com a professora Érica no período passado, em que eu ainda estava cursando a matéria, nós elaboramos um projeto, um planejamento, na verdade, de trabalho com dinâmica inovadora
que busca estimular o aprendizado a partir do saber. Bom, até o término do período passado, não havia entrado em contato direto com os alunos, pois ainda estava cursando a matéria. Só que agora eu fico à disposição dos mesmos, dialogando principalmente pelo WhatsApp. Porém, o meu e-mail da UF fica disponível para que eles possam entrar em contato comigo se acharem necessário ou se acharem melhor do que pelo WhatsApp, propriamente dito. Bom, em uma outra conversa com a professora, nós buscamos formas de melhorar o aprendizado dos alunos. Como eu particularmente sempre gostei da ideia de estudar por questões de concurso e coisas do tipo, sempre me auxiliou bastante no aprendizado, principalmente na faculdade, nós entramos em acordo em elaborar um banco de questões, ou uma bateria de questões de AFO1, para que ela possa utilizar em qualquer momento da disciplina. Desculpa. Bom, basicamente, se ela, por exemplo, lecionou numa semana índice de liquidez e achou que talvez a matéria não tenha ficado tão fixada para o pessoal, ela pode pegar essas questões, aplicar e ver como é que vai sair o desempenho deles. Não necessariamente aplicando como uma prova, mas como um teste de conhecimento mesmo. Talvez valendo algum ponto extra ou algo do tipo, ficando à disposição da professora, é claro. Bom, retornando para o principal motivo do início desse programa de monitoria voluntária, eu trouxe aqui para a visualização parte da planilha de análise de indicadores financeiros de diversas empresas da B3. Eu trouxe um pouco resumido, só essas aqui, mas tem diversas outras e também vou acabar pegando com o pessoal desse período algumas. Bom, basicamente a planilha inclui os índices de liquidez seca e corrente, índice de endividamento, composição de endividamento, MAF, prazo de médio de estoque, recebimento e pagamento, giro do ativo, lucratividade bruta, operacional e líquida, ROA, ROE e análise do POM. Como pode ser visto aqui também, eu trouxe o prazo médio, lucratividade. E o mais interessante do projeto é que ele foi elaborado juntamente com os alunos da disciplina. Nós começamos a elaborar esse projeto no período passado, em que eles pesquisaram e aplicaram os ensinamentos adquiridos. Prazo médio de estoque, lucratividade bruta, operacional, todos esses que estão ali foram eles que elaboraram. Obviamente, a professora corrigiu alguns, nós entramos em contato com alguns alunos para fazer essa correção, melhora, enfim. Bom, e no período vigente nós estamos buscando adicionar as empresas pesquisadas e ainda não concluídas pelos alunos atuais, pois ainda estão na metade do semestre, não é? O objetivo do trabalho basicamente é elaborar uma grande pesquisa comparativa de diversos setores de empresas da B3. Bom, basicamente nós vamos listá-los, elaborar gráficos, talvez elaborar algum artigo baseado nisso, mas esse é o principal motivo desta monitoria. Gostaria de agradecer a atenção de todos e a paciência, claro, como sempre. Espero estar fazendo o melhor possível para contribuir com a professora também e aguardo vê-los novamente. Muito obrigado. Tchau, tchau.